Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 8 de agosto, e hoje a igreja celebra a memória de São Domingos de Gusmão, sacerdote que nasceu em Castela, na Espanha, em 1170, foi o fundador das ordens religiosas dominicanas e das monjas dominicanas. São Domingos foi um missionário destemido, amou e trabalhou incansavelmente pelos pobres e teve a graça especial de receber das mãos da Virgem Maria o Santo Rosário, e ele se tornou o divulgador e o organizador da devoção ao Santo Rosário de Nossa Senhora. São Domingos faleceu em agosto de 1221 em Bolonha, na Itália, e foi canonizado em 1234 pelo Papa Gregório IX. E o Santo Rosário, o terço que todos nós, cristãos católicos, rezamos diariamente, foi graças a São Domingos que assim o organizou e hoje está espalhado em toda a igreja, no mundo inteiro. Vamos, portanto, irmãos e irmãs, meditar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 16, os versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Caros irmãos e irmãs, iluminados por Deus, o apóstolo Pedro percebeu que Jesus era mais do que um simples profeta e reconheceu-o como Messias, o Salvador.
recebeu um encargo especial. Haveria de ser o centro de convergência para a fé dos discípulos, ponto de apoio para a nova comunidade. No entanto, mesmo tendo recebido essa missão, Pedro ainda não era capaz de aceitar que o Messias haveria de ser um Salvador pobre, sofredor, aparentemente derrotado. Precisava crer mais na fé, nas horas mais difíceis, mais exigentes. É que manifestamos, de fato, o tamanho de nossa fé são nos momentos de crises e dificuldades na nossa vida. Conhecer a identidade de Jesus, conhecer o Mestre, é um dos elementos vitais do Evangelho de hoje. Com efeito, é Jesus quem pergunta a seus amigos com quem vieram compartilhando vários momentos em sua missão que tanto o conhecem. Como se pode observar, Jesus decidiu avaliar a sua missão. É Pedro quem se apressa a conduzir-nos para o conhecimento de Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. Não obstante, por mais que o conheça, assim Pedro não entendeu nada de Jesus. Na sua mentalidade, o Messias não deveria sofrer antes, devia reinar sobre a casa de Israel e as demais nações no mundo. Jesus interpreta isto como uma tentação diabólica e recrimina severamente a Pedro, que enxerga a missão de Jesus com olhos humanos e não sobre o desígnio de Deus. Por isso, exige que Pedro se afaste dele quando afirma: vai para longe de mim, Satanás. Ou seja, deve seguir Jesus a caminho da cruz. Quantas vezes nos enganamos com as falsas ideias sobre o projeto de Jesus e preferimos muitas vezes fazer o nosso caminho ao invés de seguir as pegadas de Jesus, mesmo no caminho difícil de nossas cruzes diárias, na nossa caminhada para junto de Deus. Pois bem, irmãos e irmãs, nós, nesse mês vocacional, daqui a pouco vamos celebrar as diversas vocações que a Igreja nos recorda com tanta importância. E todas e quaisquer vocações que o ser humano assume, ali nós vamos encontrar os momentos difíceis, que são as nossas cruzes do dia a dia. Vamos, portanto, na nossa oração, pedir a Deus que nos conceda o dom da fé, da esperança, que mesmo em meio aos desafios de nossa caminhada, ali não vai nunca nos faltar a presença de Jesus. Então, podemos orar pelos nossos irmãos, os enfermos, pedindo que os alivie do sofrimento, pelos profissionais da saúde, pelas pessoas que nos pedem orações, pelas vítimas de tantas violências e também pela paz no mundo. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.